para começar ali, substantivo é a palavra que nomeia os seres em geral, desde objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outras, tais como Ana, Brasil, beleza. Então ali beleza, você vê que não é uma pessoa e nem um objeto, mas é um nome que é dado a uma qualidade. Por exemplo, pode ser amor também, que é um nome dado a um sentimento. Aqui embaixo a gente tem alguns exemplos de substantivo. Exemplos de frases com substantivo. A Ana é super inteligente. O Brasil é lindo. A tua beleza me encanta. O guarda-chuva do João quebrou. A casa é grande e tem um jardim bonito. Classificação dos substantivos. O substantivo ele pode ser comum, próprio, simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo. Agora a gente vai estar passando ali cada substantivo ali, a sua definição com exemplo. Substantivo comum designa seres de forma genérica, um país, uma cidade ou uma pessoa. Os substantivos são comuns se eles dão nome a seres de forma genérica, exemplo, pessoa, gente, país. E existe o substantivo próprio. O substantivo próprio são quando eles dão nome a seres de forma particular. Eles são escritos com letra maiúscula e o comum, obviamente, é escrito com letra minúscula. Exemplo, Maria, São Paulo, Brasil. Então a diferença aqui entre os dois é o que? Eu posso falar que substantivo comum, ele dá o nome de uma forma genérica. Aquela pessoa, quem foi na sua casa ontem? Foi uma pessoa lá em casa. Então esse pessoa aí, eu não estou especificando, não é um nome genérico. Quando o substantivo próprio, ele dá nome. Ou uma pessoa específica, quem foi lá em casa ontem foi a Maria. Você sabe já quem é, aquela pessoa específica. Ou a uma cidade, São Paulo, Brasil, Paris, etc. Substantivo simples. Os substantivos simples são formados por apenas um radical. Radical é a parte da palavra que contém o seu significado básico. Então, aqui em outras aulas a gente já viu o que é um radical da palavra. Então, no substantivo simples, eu vou ter apenas uma palavra, um radical ali. Eu não vou ter dois radicais, como vai apresentar agora no substantivo composto. Os substantivos compostos são formados por mais de um radical. O radical é a parte da palavra que contém o seu significado básico. Então, exemplos de substantivos compostos: guarda-chuva, passatempo, beija-flor. Então, ali, vocês notam que todas as palavras ali, elas têm dois radicais. E são duas palavras juntas ali. Isso aí é simples, né? Alguém tem dúvida? Beleza. Substantivo primitivo. Os substantivos primitivos, como o próprio nome indica, são aqueles que não derivam de outras palavras. Casa, folha, chuva. Já os substantivos derivados são aqueles que as palavras derivam de outras palavras. Por exemplo, a palavra casarão, derivado de casa. Folhagem, derivado de folha. Chuvarada, derivado de chuva. Existem também os substantivos concretos. Os substantivos concretos designam as palavras reais, concretas, seja elas pessoas, objetos, animais ou lugares. Exemplo, menina, homem, cachorro. O substantivo abstrato são aqueles relacionados aos sentimentos, estado, qualidade e ação. O que caracteriza bem? Muito fácil de lembrar o que é um substantivo abstrato. Eu não consigo pegar um substantivo abstrato. E ele não, se eu falar amor, bondade, eu consigo pegar a bondade?
E o substantivo concreto vai ser sempre algo palpável: menina, homem, cachorro. Substantivos coletivos. Os substantivos coletivos são aqueles que se referem a um conjunto de seres: flora, conjunto de plantas; álbum, conjunto de fotos; colmeia, conjunto de abelhas. Flexão de gênero dos substantivos. Conforme o gênero feminino e masculino dos substantivos, eles são classificados em biforme, que é o que tem, bi já diz, né, duas formas, ou uniforme, tem uma forma só. Os substantivos biforme apresentam duas formas. Os biformes se dividem em duas partes, ou seja, uma para o masculino e outra para o feminino. O professor, a professora; o amigo, a amiga. Isso aí, existe uma diferença entre professor e professora, que é o artigo feminino ali. Ou no amigo, o artigo masculino. O artigo antes da palavra e a palavra terminada em ar, de professora. Nos substantivos uniforme, somente um termo especifica os dois gêneros, masculino e feminino, sendo classificado em epiceno, sobrecomum e comum de dois. O epiceno apresenta somente um gênero e refere-se aos animais. Exemplo: foca. Tem a foca macho e foca fêmea. O sobrecomum apresenta somente um gênero e se refere às pessoas. Criança, está se referindo, seja ela masculino ou feminino. E o comum de dois gêneros, termo que se refere aos dois gêneros ao mesmo tempo, masculino e feminino, indicado por meio do artigo que o acompanha. Por exemplo, a palavra artista, ela é a mesma palavra para o masculino ou para o feminino. O que vai diferenciar é o artigo que vai vir antes ali, se vai ser o artista ou a artista, artigo feminino ou artigo masculino. Os substantivos de origem gregas terminam em ema e oma, são masculinos. Por exemplo, teorema é o teorema e poema é o poema, apesar de terminar com a letra A. Boa noite. Boa noite. Flexão de número dos substantivos. Conforme o número dos substantivos, eles são classificados em singular ou plural. Isso aí é bem básico. Singular designa uma única coisa, pessoa ou grupo. Exemplo: bola, mulher. Plural designa várias coisas, pessoas ou grupos. Bolas, mulheres. Flexão de grau do substantivo. Conforme o grau dos substantivos, eles são classificados em aumentativo e diminutivo. Aumentativo indica o aumento do tamanho de algum ser ou alguma coisa. Existem o aumentativo analítico, é acompanhado de um adjetivo que indica grandeza. Exemplo: casa grande. Aumentativo sintético recebe o acréscimo de um sufixo indicador de aumento: casarão. Então ali, o que está aumentando é o sufixo rão. Lembrando, o sufixo é aquilo que vem antes da palavra, antes do radical, e quando eu coloco depois é o sufixo, é o prefixo. Aliás, prefixo é antes, desculpa, e o sufixo é depois. Diminutivo indica a diminuição do tamanho de algum ser ou alguma coisa. Os graus aumentativo e diminutivo podem ser analítico e sintético. O diminutivo analítico é acompanhado por um adjetivo que indica pequenez. É o mesmo exemplo que a gente viu do aumentativo, só que ao contrário. Lá antes era casa grande, agora casa pequena. O diminutivo sintético recebe o acréscimo de um sufixo indicador de diminuição: casinha.
Vamos lá, o verbo eu vou passar muito sucintamente hoje, porque a gente vai ter uma aula só de verbo, porque o verbo ele é muito importante e ele tem muita coisa para ser passado. Então a gente vai passar sucintamente sobre o verbo. O verbo é a palavra que indica ações, estados, processos, fenômenos da natureza, tais como sair, estar, correr, chover. Exemplos de frases com verbo. Boa noite, bem. Exemplos de frases com verbo. Sairemos esta noite? Corro todos os dias. Chovendo, eu não vou. Ela está feliz com a notícia. As plantas crescem rapidamente na primavera. Classificação dos verbos. Os verbos são classificados em regulares. Regulares são os conjugados de acordo com o modelo de conjugação dos verbos padrões, das três conjugações. AR, que caracteriza a primeira conjugação, ER, que caracteriza a segunda conjugação, e IR, que classifica a terceira conjugação. Vamos lá. O verbo sempre vai terminar naquilo dali, né? E o verbo por? Ele é de qual conjugação? Por. É uma exceção ao verbo da segunda conjugação. A gente vai estudar isso aí também. Beleza? Os verbos regulares são conjugados de acordo com a conjugação. Amar, amo, amas. Ali estamos dando vários exemplos ali de verbos regulares. Os verbos irregulares. Os verbos irregulares são os que não conseguem os modelos de conjugação dos verbos padrão, apresentando alterações no radical ou nas terminações. Dar, dou, das, dá, damos. Então ali você vê que o verbo dar, ele muda o radical dele para dou, para das, para dar. Então o verbo caber também é outro. Então esses são os verbos irregulares. Verbos defectivos são os que não são conjugados em todas as formas verbais. Falir não tem primeira pessoa do singular no presente do indicativo. Reaver também não tem. Outro verbo muito comum, que ele é defectivo, não está ali, que ele não tem conjugação na primeira conjugação, é o verbo colorir. Como é que é o verbo colorir na primeira conjugação? Ele é um verbo defectivo, ele não tem a conjugação no presente do indicativo. Beleza? Ele é um verbo defectivo. Verbos abundantes possuem mais de uma forma verbal aceita e correta em algumas de suas conjugações. Eles podem apresentar tanto uma forma regular quanto uma forma irregular. Aceitar, aceitado, aceito. Entregar, entregado ou entregue. Qualquer uma dessas formas, ela está correta. Verbo anômalo são um subgrupo dos irregulares com alterações muito significativas. Por exemplo, o verbo ser. O verbo ser, o radical dele, ele se torna totalmente diferente. Que é ser, eu sou, tu és, ele é. Então ali, o verbo ser, ele muda completamente. Então ele é um verbo irregular, anômalo. Vamos lá. Adjetivo. O adjetivo é a palavra que caracteriza, atribui qualidades ao substantivo, tais como feliz, super interessante, amável. Beleza. Antes de passar por exemplo, vamos aqui entender o que está escrito ali. Tentar explicar com as palavras mais básicas. Vamos lá.
Para ter um adjetivo na frase, o que eu preciso ter na frase obrigatoriamente? Substantivo. Hã? Substantivo. Fala de comigo, substantivo. Tem que falar com confiança. Isso mesmo, tá certo, é um substantivo. Beleza. Então, se eu tô. É uma questão de prova lá. Para eu falar, se aquilo ali é um adjetivo, a primeira coisa que eu tenho que procurar. Se está dizendo ali que ele atribui qualidades, que ele caracteriza, atribui qualidades ao substantivo, ele vai estar sempre com o substantivo na frase. Então, duas coisas que eu tenho que achar. O substantivo, na primeira frase ele diz exemplo, o substantivo é criança, ali. A criança ficou, é um verbo, e feliz. Aquele feliz, ele está se tratando da criança? Sim, então eu posso ali cravar que aquilo ali é um adjetivo que está dando uma qualidade para a criança. Naquele caso ali, ele está atribuindo uma qualidade. Aquela criança é uma criança feliz. O artigo ficou super interessante. Mesma coisa. E ele está dando uma qualidade para o artigo. Sempre foi amável comigo. Sim, porque ali é ele sempre foi amável comigo. Perfeito? Então, tipo assim, eu tenho sempre que ter um substantivo para o adjetivo estar qualificando. Os seus olhos são verdes. Meus pais são brasileiros. Então, mesmo que o substantivo ali ele não apareça, eu tenho que identificar para saber quem que o adjetivo está qualificando. Perfeito? Classificação dos adjetivos. Os adjetivos são classificados em primitivos, derivados, simples, compostos, e esse aqui vai dar pano para manga no futuro. E os pátrios. Adjetivos primitivos não derivam de outras palavras. Então ali, bom, triste, ele é uma palavra primitivo. E o derivado é a mesma coisa que a gente viu nas palavras derivadas ali. Derivam de outras palavras. O bondoso, ele vem de bom, bom com M, que é o contrário de bom com M, que é o contrário de mal com L? Mal com U. Beleza? Mal com U. Vou passar depois o materialzinho lá de mal com U e mal com L no grupo lá. Triste, bondoso, tristonho, esverdeado, que vem de verde. Tem um adjetivo simples, formado por um único radical, que é o elemento básico da palavra. Forte, feliz, e o adjetivo composto, formado por mais de um radical, que é o elemento básico da palavra. Por exemplo, azul marinho, verde escuro, socioeconômico. Então ali vocês veem que são a junção de duas palavras, beleza? Esse adjetivo composto. E os adjetivos pátrios indicam a nacionalidade ou o local de origem, que é brasileiro, paulista, asiático. Isso aí é bastante importante não confundir, que aquilo ali está dando uma característica. Lembra? A gente falou que ele caracteriza. Então, todo mundo aqui tem característica de ser o quê? Brasileiro. Gênero dos adjetivos. Em relação ao gênero, os adjetivos também são masculino e feminino. Os adjetivos são divididos em adjetivos uniformes, apresentam uma forma para dois gêneros, menino feliz, menina feliz. Adjetivos biforme, a forma varia conforme o gênero, masculino e feminino. Exemplo, homem carinhoso, mulher carinhosa. Número dos adjetivos. Os adjetivos podem estar no singular ou no plural. Beleza, isso aqui é muito importante. Ele sempre vai concordar
com o número do substantivo a que se refere. Assim, sua formação se assemelha a dois substantivos. Por exemplo, pessoa, feliz, pessoas felizes. Ninguém fala pessoas felizes, pessoa felizes, mas alguns erram pessoas felizes. Já viram falar isso aí? Vale formoso, vales formosos. Casa enorme, casas enormes. Então, se o meu substantivo está no plural, o meu adjetivo ele vai ser pluralizado também. Se ele estiver no singular, o meu adjetivo continua no singular. Problema socioeconômico, problemas socioeconômicos. Menina afro-brasileira. Meninas afro-brasileiras. Tá. Estudantes mal educados. Estudantes mal educados. Beleza. Vamos lá. Já para deixar aqui na cabeça de vocês. Por que eu falei que o adjetivo composto começa a dar problema? Cai muito, e a gente vai ter uma aula só disso também, de concordância nominal, de colocar um plural. Por exemplo, vou ter uma aula peculiar para isso, mas o azul marinho, qual é o plural de azul marinho? Isso aí, ele vai concordar sim. Geralmente, eu vou passar para vocês algumas exceções, mas a regra, tirando as exceções, é a segunda palavra e concluo, beleza? A outra permanece no singular. Grau dos adjetivos são classificados em dois tipos: comparativo. Esse comparativo ele vai se dividir em três partes. O comparativo de igualdade é quando eu estou comparando e estou igualando duas coisas. O professor de matemática é tão bom quanto o de geografia. Eu estou falando qual dos dois é melhor? Nenhum dos dois. Eles são igualmente bons. E vai ser dividido também no comparativo de superioridade. Eu posso comparar colocando igualdade ou eu posso comparar mostrando uma superioridade. Por exemplo, Marta é mais habilidosa do que a Patrícia. E tem um comparativo de inferioridade. João é menos feliz que o Pablo. O próximo é o grau superlativo. Superlativo absoluto refere-se a um substantivo somente, sendo classificado em duas partes: analítico e o sintético. O analítico, a moça é extremamente organizada. E o sintético, Luiz, é inteligentíssimo. Tem o superlativo relativo, refere-se a um conjunto, sendo classificado em superioridade, a menina é a mais inteligente da turma, e de inferioridade, o garoto é o menos esperto da classe. Locução adjetiva. A locução adjetiva é um conjunto de duas ou mais palavras que possui um valor de adjetivo. Lembrando que aqui, amor de mãe. Esse amor de mãe, ele substitui o amor materno. Doença de boca, doença bucal. Pagamento do mês, pagamento mensal. Férias do ano, férias anual. Dia de chuva, dia chuvoso. Então essas duas palavras ali, de mãe, de boca, são locuções adjetivas. Elas estão dando uma qualidade ali. Qual o tipo de amor que a mãe sente pelo filho, um amor materno. Qual o tipo de doença que o paciente está sendo acometido ali, está sofrendo uma doença bucal. Pagamento mensal, férias anual e dia chuvoso. Vamos lá, o pronome. O pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo, indicando a relação das pessoas do discurso. Posse e
posições, tais como meu, eu e aquele. Exemplos de frase com pronomes. Vamos lá. Aqui, esse primeiro pronome aqui é o pronome pessoal do caso reto ali. Eu, tu, eles, nós, vós, eles. Que geralmente ele vai estar iniciando ali a frase, vai ser o verbo, vai ser quem conjuga o verbo, entre aspas. Eu aposto como ele vem. Meu caderno é novo. Esse aqui já é o pronome possessivo. Aquele está indicando posição. E ninguém, ali o último, é um pronome... Estou branco ali, lá na frente vou mostrar isso aqui. Os pronomes são palavras que indicam pessoas do discurso, posse e posição. Eles acompanham ou substituem o substantivo. Por exemplo, onde está meu bolo? Não acredito que você o comeu. Esse meu aqui e o são pronomes. O primeiro está acompanhado do substantivo bolo, meu bolo, e o segundo está substituindo o substantivo bolo. Não acredito que você o comeu. Para não deixar a frase repetida. Não acredito que você comeu o bolo. Para entender melhor o uso dos pronomes na frase, confira os exemplos. Mariana apresentou um show esse final de semana. Ela é considerada uma das melhores cantoras de música gospel. No exemplo, o pronome pessoal ela substitui o substantivo próprio Mariana. O próprio nome ali da cantora é substituído pelo pronome. Note que com o uso do pronome no período, evitou a repetição do nome. Então, para não ficar falando toda hora Mariana se apresentou-se esse final de semana. Mariana canta muito bem. Ou fui no show da Mariana. A gente pode substituir ali por um pronome. Aquela bicicleta é da minha prima Júlia. Esse exemplo, utilizamos dois pronomes. O pronome demonstrativo para indicar algo, no caso, a bicicleta, e o pronome possessivo minha, que transmite a ideia de posse. Tipos de pronome. De acordo com a função que exerce, os pronomes são classificados em pronomes pessoais. Neles se inclui os pronomes de tratamento, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, aquele lá é pronome indefinido, desculpa, e pronomes relativos. Os pronomes interrogativos e pronomes interrogativos, beleza? Pronome pessoal. Os pronomes pessoais são aqueles que indicam o sujeito ou complemento da oração. Eles são classificados em pronomes pessoal do caso reto, que é aquele que a gente já falou, e os pronomes pessoal do caso oblíquo. O pronome pessoal do caso reto exerce a função de sujeito. Então é eu, tu, eles, nós, vós, eles. Esse eu aí, geralmente, ele vai estar fazendo a função de sujeito da frase. E está substituindo o quê? Exatamente, está substituindo um substantivo. Eu gosto muito da Ana. Quem gosta da Ana? Eu. No caso, poderia, o substantivo ali, caberia muito bem botar meu nome ali. Júlio César, gosto da Ana. Vai tomar uma coça, né? Minha esposa é o Ana, mas se ela botar dentro da frase ali, teria sentido. Eles saíram. Quem saiu? Eles. Nós vamos sair também. Quem vai sair? Nós. Pronome pessoal do caso oblíquo. Substituem os substantivos e complementam os verbos. Exemplo. Está comigo seu caderno. Com quem está o caderno? Comigo. Note que para além de identificar quem tem o caderno, o pronome auxilia o verbo estar. Então ali, ele além de passar a relação de posse,
e ele dá sentido a frase ali, auxiliando o verbo. Se eu tirar ali o pronome, está seu caderno, essa frase tem sentido? Então, ou seja, ali está passando a sensação de posse, ele está dando sentido à frase, auxiliando o verbo. A carta, fechei-a e coloquei no correio. Então, ali tem uma pergunta, a pessoa está perguntando a carta. Fechei-a. Fechei a quem? Quem que eu fechei? A carta. Então, ele está substituindo ali. Fechei a carta, ou seja, o pronome a completa o sentido da frase. Mesma situação de cima. Ele, além de estar identificando a carta, ele está colocando sentido na frase. Dê-lhe um abraço. Dê um abraço em alguém. Ou seja, o pronome lhe completa o sentido do verbo. Tá, isso aqui é bem simples ali, a gente cansou de ver lá para a gente decorar o verbo na escola. Então o pronome pessoal do caso reto ali bem simples, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Aí essa tabela aí tem os pronomes oblíquos que são utilizados para cada pessoa do discurso. Primeira pessoa do singular, me, mim, comigo. Segunda pessoa do singular, te, ti, contigo. E assim sucessivamente. Ele, o, a, lhe, se, si, consigo, nós, nos, conosco, vós, convosco. Eles, ela, os, as, lhes, si, consigo. Essa tabela aqui, vou passar para vocês ali, vou disponibilizar o material, não precisa o candidato decorar isso aqui é só para ter uma noção. E geralmente já vi questões da banca que eles pegam e marcam em negrito algum pronome oblíquo. Dificilmente ele vai colocar o pronome pessoal do caso reto. Eu vou botar o material depois. Dificilmente eles vão cobrar o pronome pessoal do caso reto, porque muito mamão com açúcar, né? Mas o pronome oblíquo eles cobram bastante. Pronome de tratamento. Os pronomes de tratamento são termos respeitosos empregados normalmente em situações formais, mas, como toda regra tem exceção, você é o único pronome de tratamento utilizado em situação informal. Ou seja, a gente viu ali que a palavra você não é um pronome pessoal do caso reto, apesar de substituir pra caramba o tu. Hoje, informalmente, ninguém fala tu vai à festa amanhã, ninguém fala isso. Todo mundo utiliza você vai à festa amanhã. Então, esse você, ele é um pronome de tratamento informal, beleza? Então, se tiver lá, cara, em negrito lá, você, qual é o pronome? Isso aqui é o quê? Qual é a função gramatical desse você aqui? Ele é um pronome de tratamento. Outros exemplos de pronome de tratamento. A senhora deixou o casaco cair na rua. E existe aqueles postos e graduações, aqueles empregos ali, que é o juiz, ele é chamado de, você não pode chamar de você, excelentíssimo. Então, existem várias profissões que elas têm o seu pronome de tratamento peculiar. Vossa Magnificência irá assinar os diplomas dos formandos. Vossa Santidade ali para os líderes religiosos ali, o Papa, pastores, pessoal de igrejas de matrizes africanas. Vossa Santidade é muito querida, disse o sacerdote ao Papa. E aqui eu coloquei alguns pronomes de tratamento, as abreviações e o emprego ali, para reis, rainhas. Pronome possessivo. A palavra possessiva, ela vem de posse, e posse é o que eu tenho, é o que é meu. Então o pronome possessivo, ele
vai estar mostrando quem é aquilo dali que está sendo tratado no discurso. Essa caneta é sua? Não, essa caneta é minha. Então eu estou falando com isso, que aquela caneta ali diz quem é aquela caneta. Perfeito? Então aí no exemplo, essa caneta é minha, eu estou perguntando. O objeto possuído é a caneta, que pertence à primeira pessoa do singular. Então, o pronome possessivo ele vai estar sempre indicando de quem é a posse daquilo ali. No caso, a gente está no exemplo ali tratando da caneta. O computador que está em cima da mesa é meu. O objeto possuído é o computador, que pertence à primeira pessoa do singular. A sua bolsa ficou na escola. O objeto possuído é a bolsa, que pertence à terceira pessoa do singular. Nosso trabalho ficou muito bom. O objeto possuído é o trabalho, que pertence à primeira pessoa do plural. Beleza. Aqui está cada pessoa ali do discurso, primeira, segunda, terceira pessoa do singular e do plural, e está o pronome possessivo relativo a cada pessoa. A primeira pessoa ali bem simples, né? Meu, minha, singular, meus, minhas, no plural. Na segunda pessoa do singular, tu ou você, a gente utiliza mais você, teu, tua, teus e tuas. A terceira pessoa do singular, ele e ela, seu, sua, no singular, seus, suas, no plural. Primeira pessoa do plural, nosso, nossa, singular, nossos e nossos no plural. A segunda pessoa do plural, vós, vocês, vosso, vossa, singular, vossos e vossas no plural. A terceira pessoa do plural, ele e elas, seu e sua no singular, seus e suas no plural. Vamos lá, fazendo uma pausa aqui. Alguém tem alguma dúvida aqui, tem alguma parte que queira perguntar, que não ficou bem esclarecido? Tem nada com o mesmo. Quem lá no começo pode falar. Pudesse voltar? Sim, por favor. Pode me avançar e mudar para cá. Pronomes ainda ou não? A dúvida é o quê? De pronomes? Dá para voltar mais, né? Volta mais? A maioria da gente. Sim, vejo. Vamos lá, beleza. A diferença dos dois, você não entendeu? Tá. O diminutivo analítico, ele é acompanhado de um adjetivo, beleza? Se eu tenho um casa ali, ele só vai colocar o quê? Só um adjetivo, casa pequena, beleza? E qual é a diferença do outro? O outro, eu não coloco um adjetivo, eu já coloco um sufixo ali na própria palavra, casinha. Isso, nos dois casos eu estou diminuindo, casa pequena eu estou diminuindo e casinha eu estou diminuindo também. Só que aí eu tenho duas maneiras de fazer isso, ou colocando um adjetivo ou colocando um sufixo na própria palavra, beleza? Essa é a diferença do analítico e do sintético. Vamos lá, pessoal, vamos aproveitar mais alguma? A senhora entendeu tudo? Vamos lá, pessoal, pode ficar tímido, não. Se tiver dúvida, pergunta, a gente explica, calma.
Vamos lá, pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos são utilizados para indicar a posição de algum elemento em relação à pessoa, seja no discurso, no tempo ou no espaço. Beleza. Eles reúnem algumas palavras variáveis em gêneros masculinos e femininos e números, singular e plural. Isso aí, todos eles têm praticamente a mesma coisa. E as invariáveis. Os pronomes demonstrativos variáveis são aqueles flexionados em número ou gênero. Número é plural e gênero, plural ou singular, gênero é o masculino ou feminino. Ou seja, são os que sofrem alteração na sua forma. Por exemplo, esse, quando for mulher, eu vou falar essa. Este, quando for mulher, ou feminino, se for objeto, eu vou falar esta. Aquele, aquela, essa e esta. Beleza? Perfeito. Já os pronomes invariáveis são aqueles que não são flexionados, ou seja, que nunca sofrem alteração. Por exemplo, isso, isto e aquilo. Beleza? A pessoa tem como se eu falar duas frases de cada um. Beleza, tem sim, perfeito. Ó, esse apagador é meu. Se fosse caneta, se estivesse tratando de caneta, seria essa caneta é minha. Você viu que mudou de esse para essa, quando estava falando de algo que apagador no masculino, quando eu falei de caneta no feminino, vai mudar de esse para esta. De esse para essa. E o esta ali é a mesma coisa. Este apagador é meu, esta caneta é sua. Beleza. Eu falei esse e esta, e eu usei os mesmos objetos. Perfeito? Eu queria que alguém me falasse a diferença. Quando que eu uso o esse e quando que eu uso o este. Essa que está perto é assim, essa caneta é minha. Esta é um pouco que está longe, essa é Este, quando está aqui presente, e essa quando é o contrário. É o contrário. Mas eu gostei. Essa é tchau. Beleza, que ótimo. Gostei, pelo menos vocês sabem que é a distância. Beleza. O que vai influenciar ali é a distância. Ali, feminino, que eu acabei de explicar. Esta, essa e aquela. Esta, essa e aquele. Masculino. Este, esta, aquele. Este, essa. Agora vamos para a cereja do bolo aqui. Exemplo de pronomes demonstrativos. Essa camisa é muito linda. Aquelas bicicletas são boas. Este casaco é muito caro. Eu perdi aqueles bilhetes do cinema. Atenção! Quando o elemento está com a pessoa que fala ou próximo dela, utilizamos este. Este, esta, estes e esta. Beleza. O que eu faço para gravar e nunca mais confundir isso? O que está perto de mim, eu consigo tocar. Se eu toco, é comigo. Então é sempre isto. Lembrar de tocar. Beleza? Tocar é esta. Então, por exemplo, se eu estou com uma caneta aqui, se essa caneta que está aí, essa caneta que está na mão dele, é essa com essa. Por quê? Está longe de mim, não consigo tocar. Se ele for fazer a mesma frase, ele vai falar esta caneta. Porque ele está perto dele. Então, lembrar sempre de toque. Você vai lembrar o T de toque ali. Então, ali, quando o elemento está perto da pessoa que fala ou próximo dela, utilizamos este com T, esta com T feminino, estas, se for no plural, estas e isto. Beleza? Exemplo, este computador é meu. Aqui eu posso fazer aquela frase ali, este computador é meu, porque o computador está perto de mim. Estas anotações foram feitas pela Carolina. Então, quando eu vejo esta ali, as anotações estão perto de mim. Aqui eu explicando o contrário.
Quando o elemento está com quem se fala ou próximo desta pessoa, utilizamos esse. Então, se eu estou falando com ele aqui, ele está perto dele, eu vou utilizar ali esse, essa, esses, essas e isso. Isso também cai bastante em questão. Acho que o pessoal já fez algumas provas, já viu prova, quem já viu isso em questão? Próximo. Muita gente. Depois eu conto, deixa pra lá. Quando o elemento não está com a pessoa que fala, nem com a pessoa com quem se fala, utilizamos o aquele. Aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Beleza? Então tem três, nós vimos ali que são três pronomes. Isso, isto e aquilo. Então, isto é perto de quem? Perto de mim, isso. Perto da outra pessoa, perto de com quem eu falo. E aquilo? Longe de nós dois. Então aqui está falando eu e ele. Aí eu estou falando, pô, essa caneta está longe de mim. Ele vai falar, esta aqui? Essa aí mesmo. Aí se no decorrer da conversa você está falando de outra coisa. Tu viu aquele caminhão que virou lá em Miritituba? Aquilo foi loucura. Por quê? Porque eu estou falando já está longe de mim e longe dele. Está lá em Miritituba. Você pergunta qual o caminhão? Aquele azul lá de Miritituba que virou. Beleza? Vamos lá, pessoal. Alguém não entendeu que eu repito isso aqui? Isso aqui é muito importante. Não entendeu? Vamos voltar lá. Aí, é nesse caso aí que esse pronome invariável também usa mesmo de cima. É isso? É isso. Os dois usam quando saber quando é cada um. Beleza. Quando eu falo de variação, ali eu estou falando de gênero masculino e feminino. Por exemplo, os de cima, eles vão variar. Eu não vou falar para ele assim, esse caneta. Eu vou falar isso? Não, como é que eu falo? Essa caneta. Aí se ele falar esta, ele vai falar isso também, beleza? Porque os de cima, eles vão variar. Esse, essa, este, esta. Isso e aquilo não vai variar. Não tem cima, isso e tem isso. Entendi. Por exemplo, Caramba, eu gostei disso. Eu estou falando da cadeira, mas eu usei o isso. Entendeu? Mesmo sendo cadeira no feminino, não vai variar. Entendeu? Isso e isto e aquilo. Até porque esses pronomes eu vou geralmente utilizar para coisas que não são nome. Você me dá um prato de comer na sua casa lá, muito saboroso, mas é uma comida típica que eu nunca tinha visto na minha vida. E eu quero falar para eu quero elogiar, eu falo, pô, tem negócio que eu para comer lá, aí você entende, eu gostei daquilo. Eu não sei o nome, mas seja comida ou seja no feminino, vai ser sempre aquilo, isso não vai ter variação. Beleza? O S e esta não, ele vai concordar com o objeto que ele está se referindo. Se a caneta for uma feminina. Feminino masculino, né? Perfeito. E aqui, variável independente se é feminino ou masculino, vai ser sempre isso e aquilo. Entendeu? É isso. Beleza? Este computador meu, as anotações foram feitas pela Carolina. Quando o elemento está próximo, quando o elemento está com quem se fala, ou próximo dessa pessoa, deixa eu bater isso aqui. Pronomes utilizados, primeira pessoa, este, esta, estes, esta, isto. Quando o elemento está com a pessoa. Isto não é meu. Lá, o Tzinho lá, que eu falei, que está perto de mim, eu consigo tocar. Na segunda pessoa, esse, essa, esses, essa. Quando o elemento está com quem se fala. Isso não se faz. Então não tem S, eu não consigo tocar, não está perto de mim, está perto da pessoa que eu estou falando. E ali, o que eu expliquei do caminhão ali, quando o elemento não está com a pessoa que fala,
nem com a pessoa com quem se fala. Aqui ele é muito bonito. Pronome indefinido, empregado na terceira pessoa do discurso. O próprio nome já indica que os pronomes indefinidos substituem ou acompanham o substantivo de maneira vaga ou imprecisa. Exemplo de pronomes indefinidos. Nenhum vestido serviu na Antônia. Quantos vestidos a Antônia experimentou? Não, como a Antônia ele está no feminino, e assim foram mais de 8 vestidos, né, cara? Sim. Então ali, por exemplo, nenhum, ele não me dá uma quantidade exata. Eu não sei se foram 8, se foram 7. Então, é uma coisa indefinida. Beleza? Outras viagens virão, mesma coisa. O termo outras ali, ele acompanha o substantivo, mas ele não determina a quantidade. É algo vago. Alguém deve explicar a matéria. Alguém quem? O professor. Mas o termo alguém significa o quê? Uma pessoa, cuja identidade não é especificada ou definida. Cada pessoa deve escolher o seu caminho. O termo cada acompanha o substantivo da frase pessoa sem especificá-lo. Então, pronome indefinido é sempre algo que não está definido ali, não tem uma quantidade exata, e não tem uma exatidão, o próprio nome dele já diz. Por isso que ele é indefinido. Aí aqui, coloquei a tabela aqui com alguns pronomes indefinidos, variáveis. Sempre que a gente falar de variáveis e invariáveis, vai ser a mesma ideia que eu expliquei para a colega anteriormente. Gênero masculino e feminino, e alguns não vão variar. São os invariáveis. Então, se for feminino, vai variar para alguns. Feminino ia variar para algumas, nenhumas, muito, muitas, pouco, poucas, poucos, poucas, todo, toda, todos, toda, outro, outra. Não vou ler todos ali, são bastantes. Então, mesma situação ali de masculino e feminino, vai sempre variar. E os invariáveis, eles não vão ter gênero. Quem, alguém, ninguém, tudo, nada, outrem, algo, cada. Então ali são pronomes que se aplicam tanto para o masculino, tanto para o feminino. Pronomes relativos se referem ao termo já dito anteriormente na oração, evitando sua repetição. Estes termos podem ser palavras variáveis e invariáveis, substantivos, adjetivos, pronomes ou advérbios. Exemplo de pronomes relativos. Tá, vamos lá. Aqui é a segunda vez que a gente fala sobre a gente não ficar repetindo o mesmo termo ali. Ele vai substituir referindo-se a um termo já dito na oração. No estado de vocês não cai redação, mas a título de conhecimento, eu não posso, no texto, ficar repetindo o mesmo termo, a não ser que eu sei que seja um poema. Por exemplo, um texto em prosa, eu vou criar um texto. Maria é a mulher que eu amo. Maria é muito bonita. Maria é o amor da minha vida. Eu conheci Maria na escola. E eu e Maria estamos casados até hoje. Está até chato eu ficar repetindo Maria várias e várias vezes. E isso não é uma coisa... Isso perde ponto em redação, gramaticalmente, isso torna o texto pobre. Então, o que eu faço para não ficar repetindo Maria 1 milhão de vezes? Eu utilizo um termo que ele vai mencionar um termo que já foi dito anteriormente ali. Por exemplo, se eu falar Maria, eu vou utilizar uma palavra para substituir Maria as próximas vezes. Pela vista que eu já falei, Maria é a primeira vez. Eu posso utilizar o pronome pessoal, caso reto. Maria é a mulher que eu amo.
Ela estava linda no dia que nos conhecemos, ou seja, utilizando o pronome para substituir a palavra Maria. Aqui vão ter outros exemplos de pronomes relativos. Os termos sobre os quais falamos são bastante complexos, os quais está se referindo o quê? Aos termos que nós falamos anteriormente. São plantas cuja raiz é muito profunda, cuja aparece entre os substantivos planta e raiz, e faz referência àquele dito anteriormente. Daniel visitou o local onde nasceu seu avô. O onde faz referência ao substantivo local. Tive as férias que sonhava. Glória a Deus, estou esperando esse dia. O que faz referência ao substantivo férias. Classificação dos pronomes relativos. O qual, a qual, as quais, cujo, cuja, cujas, quanto, quanta, quantos, quantas. Então aqui, mesma situação, variável e tem os pronomes invariáveis ali, independente do gênero, quem, que e onde. Aí pronome definido, não acaba. O pronome é muito fácil, que são os pronomes interrogativos, são palavras variáveis e invariáveis empregadas para formular perguntas diretas ou indiretas. Exemplos de pronomes interrogativos. Quanto custa a entrada para o cinema? É uma oração interrogativa direta. Informe quanto custa a entrada para o cinema. Oração interrogativa indireta. Ali, a interrogativa indireta. E ela não tem o sinal de interrogação no final, mas ela tem uma pergunta ali subentendida. Quem estava com Maria na festa? Oração interrogativa direta. E ela queria saber o que teria acontecido com Lavínia. Oração interrogativa indireta. Classificação dos pronomes interrogativos. Variáveis: qual, quais, quanto, quantos, quanta, quantas. Classificação dos pronomes. Os pronomes são classificados em pessoal, reto. Isso aqui, repetiu esse final aqui, desculpa. Vamos lá. Vamos agora para a cereja do bolo. Né? E esse aqui qual é? Letra A? Fala agora, senhor. Fala agora. Bora, fala agora. Para a senhora acertar isso aí. Vamos lá. Ó, a primeira questão está no vestibular Mackenzie. A colocação do pronome oblíquo está incorreta em: para não observá-lo, tive de sair. Quando sentiu-se em dificuldade, pediu ajuda. Não me submeterei aos seus caprichos. E ele me olhou algum tempo comovido. Não a vi quando entrou. Alguém se arrisca? Letra A, letra B, letra C. Tive de sair.
Letra A? B. Vamos lá, fazer o seguinte, o pessoal marca no caderno aí o que acha. Eu acho. Vamos lá, a próxima aí. Apareceu. Vai ser. Vamos lá. Vamos lá, letra B, a resposta certa. Quando sentiu-se dificuldade, pediu ajuda. O correto seria, quando se sentiu em dificuldade, pediu ajuda. Quando o advérbio antes do verbo, quando é advérbio de tempo, usa-se a próclise. Apesar de as palavras de sentido negativo, neste caso, a palavra não atrai a próclise na oração. Para não aborrecê-lo, tive de sair. Tá, vamos lá. Próclise, ênclise e mesóclise. Agora o negócio pegou? Tá, vamos lá. Apesar das palavras em sentido negativo, nesse caso, a palavra não atrair a próclise na oração, para não aborrecê-lo, tive de sair, podemos usar a próclise ou ênclise. Isso acontece porque a regra diz que o uso da próclise ou da ênclise é indiferente nas orações que contêm o infinitivo impessoal, regido pela preposição para. Assim, as seguintes orações estão corretas: para não aborrecer, próclise, para não aborrecê-lo. Beleza. E essa questão aí, deixa eu aproveitar, botei ela aí, para a gente bater a próclise e a ênclise. Depois a gente vai ver mais na frente também a mesóclise. A próclise, eu vou colocar o pronome no início. Ali, para não o aborrecer. Então, colocando antes do verbo, é a próclise. Eu coloco antes do verbo. Perfeito? E a ênclise, ela vai posterior ao verbo. E isso aí cai bastante também no edital. Próclise e ênclise cai bastante. Perfeito? Hã? Isso acontece porque a regra diz que o uso da próclise ou da... A gente vai filmar uma disso aí, eu vou explicar, não vai ficar vago assim não, eu tô só o conceito da vocês por enquanto só sabe o conceito de próclise e ênclise, beleza?
Tá, eu botei uma questão ali que realmente é uma questão um pouco difícil para mostrar como é que uma coisa muito simples, que é o pronome oblíquo, você quando. Tenho certeza que quando eu passei os slides aqui, alguns falaram, pô, pronome oblíquo, isso aí. Então dá para complicar um pouquinho. E é mais ou menos o que as bancas do nível de vocês cobram, entendeu? Eles pegam um assunto ali e sabem que o aluno muitas vezes não vai estudar porque, tipo assim, isso eu já vi na escola, pronome, isso aí não vai cair. E, como eu botei ali, o vestibular do Mackenzie. Então, uma questão de vestibular, uma faculdade, pô, bastante conhecida, bastante conceituada. Então, esses assuntos, eles têm que ser estudados e a gente não pode perder essa questãozinha aí por besteira, beleza? A questão da PUC, de Minas Gerais, também é outra universidade bastante conceituada, outra questão de pronome aí. Essa turma vai matar. Muitas horas depois, ela ainda permanecia esperando o resultado. Foram amargos aqueles minutos, desde que resolveu abandoná-las. A nós, provavelmente, enganariam, pois nossa participação foi ativa. Havia necessidade de que tais ideias ficassem sepultadas. Sabíamos o que você deveria dizer-lhe ao chegar da festa. Encontramos pronome indefinido em. Letra B? B? É só. A última. É a D? Tu falou D ou B? D? É só. Muitas? Posso ir? Vocês estão certos disso? Posso perguntar? Vamos lá. Por que alguns falaram aqui letra B? Por que não é letra B ali? Lembra de tocar, lembra daquele isso e aquilo. Então, aquele ali, aqueles minutos, ele está demonstrando ali, tá? Ele está indicando qual é o minuto que são. Isso, ele não é indefinido, porque ele está falando de um momento específico, de um minuto específico. E o indefinido, ele não especifica. De todos os dias da minha vida, foram amargos aqueles minutos. Então, peguei a minha vida toda e coloquei e especifiquei um momento da minha vida. Então, se está especificando, ele não pode ser indefinido. Beleza? Alternativa A?
Muitas horas depois, ele ainda permanecia esperando o resultado. Muitas é o pronome indefinido. Além desse pronome, a oração também contém o pronome pessoal, beleza? Então, tipo assim, essa questão, ele propositalmente, vamos voltar lá, propositalmente, ele coloca diversos pronomes na frase. Ali tem o pronome indefinido, na letra A, tem o ela ali, que é pronome pessoal do caso real. Então, ou seja, ele obriga o aluno a ter um conhecimento praticamente de todos os pronomes, para ele não confundir ali, porque facilmente ele podia, encontramos um pronome. Pô, eu não lembro os pronomes não, mas eu sei o que é um pronome. Ele achar diversos pronomes, muitas, ela, aqueles. Então, por isso que eu coloquei a tabela ali, é importante o aluno saber qual pronome identificar cada pronome. Porque ele não vai, hoje em dia os concursos, nenhum concurso mais cobra a definição. Por exemplo, o pronome pessoal do casamento é. Ele não vai pedir isso. A gente só explica ali, só passa a leitura do que é, para vocês poderem massificar, mas a questão, ela vai estar sempre com o pronome dentro de um contexto ali, numa frase, para você identificar, beleza? O FRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, numa das frases está usada indevidamente um pronome de tratamento. Assinale. Pô, essa aqui, na moral, sinceramente, essa aqui eu acho até injustiça o cara cobrar isso numa questão, cara, sinceramente. Você é católico? Letra D. Alguém acha uma coisa diferente? Se eu não me engano, sua eminência também pode ser usada. Se eu não me engano. O reitor nos dá esse sentido de vossa magnificência. Eu acho que é a letra A. Vossa magnificência. A letra D. Eu disponibilizei também aqui os pronomes, e é bom o pessoal ficar olhando só o tratamento ali e dar uma gravada ali, entendeu? Porque eu acho que eu guardei, cara, isso aí, porque isso aí não é no cotidiano, mas na listal a gente tem que dar uma estudada, mas isso aí, infelizmente, você tem que decorar um pouquinho. Eu perguntei se você era católico, tipo assim, o pessoal católico sabe isso aí, mas quem não é da igreja católica dificilmente vai saber isso aí, cara, não tem como. Então a letra D ali, eminência, assistiu à solenidade. E a D. E a magnificência é realmente o título utilizado para leitores nas universidades. Lembrando que esses pronomes de tratamento, eles são muito utilizados aonde? Principalmente nas correspondências. É muito difícil um leitor de faculdade, a maioria não se cobra isso. Num tratamento, você vai falar com o cara para pedir uma declaração, você não vai chegar lá falando um pronome de tratamento. Vossa magnificência, por favor, dê um bom dia. Porém, se
uma entrevista, uma banca de mestrado lá, você vai utilizar esse pronome de tratamento sim. Se for uma aula solene, uma cerimônia solene, ou numa documentação oficial, eu vou utilizar isso daí. É mesmo uma aplicação do TCC tem que usar essas figuras comunitárias. Sim, mas só que tipo assim, eu estou falando isso porque, por exemplo, eu trabalho no exército. Eu utilizo pronomes de tratamento lá para falar com algumas autoridades de lá e sempre em documento. Por exemplo, o general veio de Belém visitar aqui o batalhão, excelentíssimo senhor, a gente chama lá. E quando a gente vai falar com ele, a gente fala excelentíssimo senhor também. Então, isso aí. É um prefeito. Isso, prefeito, existem vários formas de tratamento de acordo com o cargo ali. Sempre que eles tiverem uma visita oficial ou uma documentação, a gente vai estar utilizando esses pronomes de tratamento. O pronome de tratamento para a Papa é Vossa Santidade. Eu achei que ele fez aquele. Acho que tinha possibilidade de falar com ele. Tinha, né, meus exemplos? Outra questão na PUC, na frase, chegou Pedro, Maria e o seu filho dela. O pronome possessivo está reforçado para Seu. dar ênfase. Então aqui é uma frase que ele é um pouco comum, mas a gente viu também que ele pode estar dando ênfase ali na frase. Seu filho dela. Esse seu realmente só ele Maria e o filho dela ou o seu filho. São questões bem cascudas, né, cara, que eu botei hoje. Mas o pessoal vê que são assuntos que é bastante abordados em alguns estudos. A contratação da proposição D, mas o pronome ela, foi utilizado para reforçar que o filho é somente de Maria. Isso porque o pronome seu não deixaria essa informação clara. Chegou Pedro, Maria e o seu filho. Poderia sugerir que o filho é de Pedro e de Maria. Ali ele está dando ênfase que o filho é só da Maria. Por isso que deu dela. Isso. Lá no dela, lá no nome, eles possam proteger essa casa toda. Mas é a. É a. É isso, essa parte. É quatro, você. Vamos lá, questão da FUVEST. Assinale a alternativa onde o pronome pessoal está empregado corretamente. Este é um problema para mim resolver. Entre eu e tu, não há mais nada. Acabou. Hã? Acabou. E ela terminou, o nome dele vai ser Manuel, né? Então deve odiar o português. Vamos lá. A questão deve ser resolvida por eu e você. Para mim, viajar de avião é um suplício. Quando voltei a si, não sabia onde me encontrava. Vamos lá. Temos 4 erradas e temos uma correta. Essa alternativa o pronome pessoal já está empregado corretamente. Eu acho que Tem 4 erradas e um certo. Qual é a certa? certo é dele. Vamos lá, pessoal. Isso aí também é muito... às vezes o candidato ele erra isso aí lá no enunciado. Por exemplo, assinale a alternativa onde o pronome está empregado corretamente. Então ele quer o quê? Ele quer o certo. Que às vezes o candidato ele bota ali o incorretamente. Ele vai marcar certo.
aconteceu que a pessoa coloca, né? Parece. Pode ser alguém que quer ser Bela adormecida, fala agora, porque estudo só acha que Ele tá dormindo pra pegar a cola. Acorda, menina. qual pessoa acha que ele está certo? Se você acender, você quer entre eu e você, eu acho. Entre eu e você, mas tá eu e o é nós. Não sei, vamos ver. E aí, você não vem? Posso ir? Posso mandar? Vamos lá, vamos entrar com consenso aqui. Letra A, o que o pessoal acha da letra A? Esse é um problema para mim resolver. Vai dar um entre eu e tu, não. Tá, não, calma aí, letra A. Letra A tá errado? Tá errado, beleza. Letra B, o pessoal acha que tá errado? Sim, eu acho que não. cada colocação de vezes. Tá, vamos lá. Por que letra A tá errado? Para mim resolver, esse é o problema para eu resolver. Tá. E a letra B? Por que letra B tá errada? Entre nós não há mais nada. Ou entre eu e você não há mais nada. A C. Eu acho que a questão deve ser resolvida entre nós, tá? Com eu e você. Isso. Ou por mim, ou por você. Por mim e por você. Não os dois. Então acerta a letra E. Eu acho que É a desde a Tá, vamos lá. Vamos para a cereja do bolo. Os pronomes que conjugam o verbo, eu falei no início da aula que é eu, tu, ele, nós, vós, eles. Aonde está o mim aqui? O mim só conjuga verbo em posto da FUNAI, só o índio. O pessoal brinca na escola primária, né? Você não é índio para falar mim. Então ali o mim, ele não conjuga verbo. Perfeito? Então a letra A ali está errada. Ah, professor, mas a D começa, o professor falou que o mim não é, mas começa com para mim. Beleza. Para mim, vírgula. Se eu falar, esse bolo é para mim. Essa frase está certa. Até eu colocar o verbo depois. Se eu falar, esse bolo é para mim comer, ela já ficou errada. Aí tem que ser para eu comer. Beleza? Então ali, para mim, vírgula, parou ali, está correto. Perfeito? Alternativa D. Para mim, viajar de avião é um suplício. É só na questão. Eu viajei muito de avião, sou paraquedista do exército, né? Tenho mais de 50 saltos. Nada a ver com a aula, tudo bem. Comentários. Porque as restantes alternativas estão erradas. Me resolver. Então, mesma situação que eu falei ali. O me não tem como. Sempre que for conjugar um verbo, usa-se os pronomes pessoais do caso reto e não do caso oblíquo, que é o mim. O correto seria: este é um problema para eu resolver. Entre eu e tu. Com a preposição entre, usa-se pronomes pessoais do caso oblíquo. O correto seria entre mim e ti. Isso é um erro muito comum de usar pronome pessoal no caso reto quando é pronome pessoal do caso oblíquo. Beleza? Por eu e você. Depois de proposição por, usa-se o pronome pessoal do caso oblíquo tônico. Ou seja, eu vou usar sempre pronome pessoal do caso oblíquo. Sempre não, 99% das vezes.
quando não tiver o verbo ali, beleza? Pronome pessoal, no caso real, eu vou utilizar para as conjugações verbais. O correto seria, a questão deve ser resolvida em por mim e ti. Assim, aqui houve uma mistura de pessoas. Eu voltei, primeira pessoa do singular, e si, terceira pessoa do singular. Ou seja, ele está falando dele mesmo utilizando o si, que seria para falar de outra pessoa. O correto seria, quando eu voltei a mim, não sabia onde me encontrava. Esse chapou. Agora sim? 9h15, 9h10. O intervalo de agora? Querem fazer um intervalo ou querem ir direto? Vamos ir direto? Pô, beleza. Vamos lá. Artigo. O artigo é a palavra que antecede um substantivo. Substantivo é o quê? O que é o substantivo? Beleza, perfeito. A palavra que dá nome a seres, objetos e fenômenos. Muito bom. É a palavra que antecede um substantivo para dar um sentido determinado ou indeterminado, como tais o, a, uns, uma. Beleza, vamos parar aí antes da gente ir para o exemplo. Existem dois tipos de artigo ali, o determinado e o indeterminado. O determinado vai ser o masculino e feminino, beleza? Isso vai determinar o masculino e o feminino. Até a gente viu lá que no comum de dois lá é artista, o substantivo comum de dois gêneros, que é artista e artista, tanto para o masculino quanto para o feminino. O que vai diferenciar na palavra artista se é masculino ou feminino? Eu acho que O artigo. Então, esse artigo ali, no sentido determinado, ele vai determinar sempre o masculino e o feminino. Seja na palavra artista, que é como os dois gêneros, ou seja no normal ali, que é o menino, a menina. Então, o artigo ele vai servir para aquilo dali. Ô, professor, ele vai determinar. Tá, mas e o indeterminado? Beleza, ali o determinado, o menino saiu, as meninas saíram. Lembrando, o artigo, ele, assim como o adjetivo, ele vai sempre concordar com o substantivo em gênero e número, ou seja, singular e masculino e feminino. Se eu tenho um substantivo masculino, o artigo vai ser o o. Se eu tenho um substantivo no plural, vai ser o os. Beleza? Os indeterminados, uns e uma. Aliás, uns meninos tocaram a campainha. Uma chance é o que eu preciso. E a classificação dos artigos. Os artigos são classificados em definidos, eu acabei de falar ali, o, as, os, as, e os indefinidos, que é um, uma, uns, uma. Beleza? Numeral. O numeral ele é muito simples, cara. O numeral, o nome dele já diz, ele vai ser referente a um número, ou uma soma, ou uma coisa matemática. É a palavra que indica a posição ou número de elementos, tais como, primeiro, o numeral, ele vai indicar a posição matemática ali, eu sou o primeiro, eu sou o segundo, eu sou o terceiro, ou uma quantidade, 1, 2, dezenas, exemplos de frases com numeral. Um pastel, por favor. Um caldo de cana. Primeiro, as damas. Então, ali está colocando em ordem matemática quem são os seus primeiros. Dezenas de pessoas estiveram presentes. Classificação dos numerais. Eles são cardinais,
Isso, perfeito. Os cardinais indicam a quantidade exata de seres ou objetos. Os cardinais são os números ali. Quero 3 pastéis, 2 cocas. Quero... comprei uma moto. Comprei uma moto e 2 capacetes. Os ordinais indicam a posição. O ordinal já vem de ordem, né? Ou ordem dos seres ou objetos numa sequência. Primeiro, segundo, terceiro, 25º. Foram Isso, perfeito. Então aqui eu olho para cá, eu vou utilizar aqui os ordinais para falar a colocação. Esse aqui vai ser o terceiro colocado, esse aqui vai ser a 20ª. São quantas vagas no curso? São 75, parece. Não. A senhora vai ser a 52, vai entrar, todo mundo vai entrar. Beleza? Multiplicativos. O importante é que ele está lá dentro ensinando a posse. O que vai acontecer aí passa a usar comigo, professor, aquele negócio lá que o senhor falou que vamos cair e pagar uma janta para o senhor. O restaurante japonês estamos comemorando lá feliz. Vamos lá. Multiplicativos indicam a multiplicação de seres ou objetos. Dobro, triplo, quádruplo. Beleza? Fracionários indicam a divisão de seres. Meio, terço, 1/4. De tudo que a gente falou aí, vamos lá. Alguém tem alguma dúvida, quer voltar, tem alguma coisa que não ficou bem clara que deseja ser explicado novamente? Preposição. Vamos lá. A preposição, o que é uma preposição? Não, vamos lá. As suas palavras aí. O pessoal fala o que é uma preposição. Um voluntário para falar aí. Calma aí, não espera aí. Só todo mundo deu uma só peça não. Alguém? Vai ligar uma palavra trocando sentido, porque se não tiver preposição, fica sem sentido a frase inicial. Então, ela serve para fazer ligação. Ela serve para fazer ligação, beleza? Para dar o sentido. Para dar um sentido, né? Vamos lá. A preposição é a palavra que liga 2 elementos da oração, tais como a, após, para. Exemplos de frases com preposição. Entreguei a carta a ele. As portas abrem após as 18. Isto é para você. A classificação das preposições. As preposições são classificadas em preposições essenciais. São palavras que só funcionam como preposição e não desempenham nenhuma outra função na língua. A, ante, após, até, com. E as preposições acidentais. Palavras que, além de funcionarem como preposição, podem desempenhar outras funções gramaticais, como advérbios, conjunções e etc. Como, conforme, durante e etc. A conjunção. A conjunção é a palavra que liga 2 termos ou 2 orações de mesmo valor gramatical, tais como mais, pois tanto, portanto e conforme.